Boa noite a todos, nobres colegas, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, em 5 de agosto de 2024. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes, ausente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Isabela Flamínio de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Richard Silva Ferfogna Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Prefeitura da Estância Climática de Caconde. Veto ao autógrafo de lei número 3008, de 24 de junho de 2024. Mensagem de veto número 1 de 2024. Senhor presidente da Câmara Municipal de Caconde e demais edis, zelosos funcionários. Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 55 da nossa lei orgânica, o qual denomina Constituição Municipal, decidi vetar alguns artigos constantes no autógrafo de lei 3008, de 24 de 6 de 2024, que institui a Política Municipal de Transparência em Obras Públicas. O parágrafo 3º do artigo 1º do referido autógrafo faz menção ao parágrafo 6º da Lei Federal número 14.133 de 2021 e não menciona qual artigo deve ser aplicado. Pois bem, malgrado ser um projeto que muito beneficiará a população cacondense, de início se depreende com a pretensão está embasada na violação de separação dos poderes e invasão da competência privativa do Poder Executivo, nos termos dos seguintes artigos, todos da Carta Bandeirante. Artigo 5º, são poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Parágrafo 1º, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. Esse artigo é norma de reprodução obrigatória. Artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Portanto, os tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Carta Maior. Artigo 24. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2º. Compete exclusivamente ao governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre 2. Criação e extinção de secretarias de Estado e órgãos de administração pública. Item 2, com redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de 2 de 2006. 4. Servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Artigo 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos. Artigo 47. Compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nessa Constituição. Inciso 2º, exercer com auxílio dos secretários de Estado a direção superior da administração municipal. 11, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 14, praticar os demais atos de administração nos limites da competência do Executivo. 19, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração estadual quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Artigo 111. A administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Artigo 144. Os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Ofendeu ainda o artigo 48 da Lei Maior do município.
Os artigos 6º e 7º impõem, de forma minuciosa, a forma pela qual a administração deverá dar conhecimento aos interessados a respeito das obras no município. Tal detalhamento específico invade indevidamente esfera que é própria da atividade do administrador público, violando o princípio da separação dos poderes. Caso análogo foi julgado da ação direta de inconstitucionalidade, feito o número 249.2539/2022.8.26.000 da Comarca de São Paulo, em que é o autor prefeito do município de Marília e réu presidente da Câmara Municipal daquela urbe, o órgão especial do TJSP assim decidiu. Inequívoco que mencionada lei igualmente invadiu a esfera privativa do Poder Executivo, ainda que com a nobre justificativa da publicidade. Ressaltou, na ocasião, o desembargador Evaristo dos Santos, a norma local ao impor a inclusão nos carnês dos tributos municipais informações relativas aos procedimentos para requerimento de isenção, remissão, comunicação e transferência de propriedade, baixa da inscrição, cancelamento do débito por inatividade e ainda informações sobre o setor responsável, acarreta inequívoca ingerência em questão claramente administrativa. A divulgação desses dados interfere diretamente na liberdade de decisão da administração. Ante o exposto, pelo meu voto, julgo parcialmente procedente o pedido a fim de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal 8.974, de 2021, de Marília, e isso por desrespeito aos artigos 5º, caput 47, incisos 2 e 14, e artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo, nos termos acima expostos e com efeitos ex tunc. Por fim, informa que placas já são colocadas em locais de obras licitadas pelo Poder Público e inclui informações sobre o órgão responsável pela contratação e o valor da dotação orçamentária utilizada. Com efeito, no Supremo Tribunal Federal, é pacífico o entendimento de que a nulidade parcial implica a nulidade total, quando, em consequência da declaração de inconstitucionalidade de norma, se reconheça que as restantes deixam de ter qualquer significado autônomo. Assim, considerando que o Poder Legislativo extrapolou de sua competência ao editar lei sobre a seara da gestão administrativa municipal, matéria esta que, como visto, é de iniciativa privativa do prefeito, restou claro que tal conduta interferiu indevidamente nas funções do Poder Executivo e, por isso, é inconstitucional. Por essas razões, veto o parágrafo 3º do artigo 1º, bem como os artigos 6º e 7º do referido ao tráfico de lei, número 3008, de 24/6/2024. Essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar tais artigos, as quais submeto à elevada deliberação dos nobres edis. Caconde, 11 de julho de 2024, João Felipe Muniz Basílio, prefeito municipal. Encaminho para as comissões de Justiça. Através do ofício 254/2024, recebemos do Executivo Municipal respostas aos requerimentos número 11 e 13/2024. Comunicado interno 49 de 2024, ao Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, aos cuidados do gabinete do prefeito. Em atendimento ao requerimento número 13 da Câmara Municipal de Caconde, referente a obras de ações estruturais para aquisição de galeria celular em concreto armado para o Córrego dos Cristais, neste ato nomeado pelo nobre vereador Márcio Donizete de Souza como obras da Travessa Porto Alegre e Bequinho, pelo presente venho prestar os esclarecimentos aos questionamentos solicitados. A. Qual o valor destinado para a obra? O contrato número 16 de 2024 para a obra em questão fora firmado no valor de R$ 652,72. Qual é a fonte dos recursos destinados para as obras? Emenda parlamentar, recursos próprios ou outra fonte. O recurso a ser aplicado na obra trata-se de parte do Fundo Estadual para Recursos Hídricos, FEHIDRO, e parte contrapartida municipal por meio de aporte dos recursos próprios. C. Os valores já constam nos cofres públicos. Os valores que diz respeito ao Fundo Estadual para Recursos Hídricos, FEHIDRO, ainda não foram repassados pelo Governo do Estado, uma vez que a obra se encontrava em etapa de licitação até recentemente, e devendo agora respeitar as vedações previstas na legislação eleitoral. B. Quando se dará o início das obras? Tendo em vista as explícitas vedações de repasses de recursos de entes do Estado e da União em período eleitoral, as obras poderão ser iniciadas apenas após o pleito eleitoral no município. Aproveito a oportunidade de reiterar o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Matheus Ricardo Batista da Silva, diretor de Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Ofício 255 de 2024, em resposta ao requerimento número 12 de 2024.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Caconde, demais vereadores e zelosos funcionários. Com relação ao requerimento em epígrafe, essa municipalidade informa que estão sendo estudadas as possibilidades de implantar a prestação de serviço de transporte gratuito no município. Certo de ter atendido as indagações, agradeço a costumeira atenção dispensada por Vossa Excelência, demais edis e funcionários, e apresento protesto de estima e consideração, estando à disposição para demais esclarecimentos. João Felipe Muniz Basílio, prefeito municipal. Do Departamento de Habitação para o Gabinete. Em razão do requerimento 011 da digna Câmara Municipal de autoria dos nobres vereadores Danilo Lima Cipollini, Sandra Aparecido Martins e Silvana Aparecido Ferreira, dispondo sobre questionamentos de empresários instalados no Distrito Industrial, temos como informações o que se segue. De início, salientamos que o Distrito Industrial possui regulamento próprio, ou seja, é regido pela Lei Municipal 2.814, de 20 de outubro de 2021, cuja legislação aprovada por essa Casa de Leis, atual mandato, é publicada em 20 de novembro de 2021. Vale salientar que no capítulo 2 da citada lei, que trata da Comissão de Desenvolvimento, diz, artigo 6º, item 1º, fiscalizar a aplicação dos dispositivos dessa lei, inciso 2º, supervisionar o funcionamento do Distrito Industrial. Ainda na referida lei, no artigo 7º, consta sobre a constituição do distrito. Assim, informamos que, através de uma comissão, se faz necessário, para conhecimento dos vereadores, que os componentes responsáveis, conjuntamente pelo distrito, são os membros: Isabela Flamínio de Paiva, representante da Câmara Municipal; Silvino Ramos de Faria Júnior, representante da Associação Comercial e Empresarial; Rosana Sandrone, engenheira da Prefeitura; Paulo Henning Moreira, advogado da Prefeitura; Luiz Henrique de Almeida, representante da Prefeitura; Frank Meg da Brasque, representante do Distrito Industrial; e Matheus Ricardo Batista da Silva, também representante da Prefeitura, os quais foram nomeados por portaria número 7.899, de 22. Vale ressaltar que a vereadora que representa a Câmara Municipal na comissão que dispõe sobre o distrito, assim entendemos que a mesma deveria, antes do requerimento que se responde, ser participada do assunto, no intuito da mesma ter colaborado com as informações requeridas, objeto deste, até em decorrência de interpretarmos que ela foi indicada pela própria Câmara atual, no propósito de abastecer os demais vereadores de informações que se relacionem com o distrito, motivo pelo qual foi indicada. Ainda assim, com todo o respeito e acatamento ao requerimento, em especial aos dignos vereadores que propuseram o requerimento, valorizamos o posicionamento, conduta e critério utilizado pelos nobres representantes da coletividade cacondense. Ocorre, porém, dentro do que é inerente e amparado na legislação, os questionamentos contidos nas letras A, B e C foram respondidos pelo setor de tributos da municipalidade, pois é de alçada do Estado do setor. Assim, foi encaminhado comunicado interno, cópia anexa, em data de 2 de julho de 2024, para o setor referido responder. E respondido através do memorando 195 de 2024, dos tributos, recebido nesse departamento habitacional, em 15 de 7 de 24, anexado a este, para que os nobres tomem conhecimento, exceto não responderam a data do contrato de doação, que foram respondidos pelas próprias empresas, como expomos a seguir. E a pergunta sobre a data da aprovação por parte da Câmara dos Vereadores estão nos assentamentos da própria Câmara. No tocante às indagações das letras D e F, D, E, F e G, assim respondemos. D. A pergunta foi feita pela Câmara em 17 de junho do corrente ano. Então, deseja de saber, nesta data, número de funcionários. Desta feita, foram notificadas as empresas instaladas para responder. Assim, segue anexo cópias das notificações às empresas instaladas e suas respostas, e ainda responderam a data do contrato de doação, objeto da segunda pergunta da letra A, comprovando a fiscalização. E, após as notificações relatadas no item acima e respostas, e havendo constado alguma situação em contrário aos ditames legais e reunida a comissão, pois, como dito, a composição da comissão é responsável conjuntamente, serão tomadas as providências pertinentes com amparo na legislação específica do assunto. F. É através da comissão instituída, já mencionada neste, que dialoga e se reúne para tratar das questões envolvendo o distrito, pois todos os componentes interpretamos são fiscais, motivo pelo qual está na lei e foram nomeados. G.
esta indagação é a mesma da letra F. Ao nosso entender, para tanto, existe uma comissão que é responsável, como já dito, conjuntamente, cujos nomes já elencados, através de reuniões, são abordados os assuntos cujos membros têm responsabilidade de participar de forma proativa, ativamente, pois é o cumprimento de suas obrigações, e culminando com propostas e atitudes práticas para solucionar quaisquer questões. Ainda de salientar que as reuniões poderão ser convocadas nos termos que prescreve o artigo 8º da Lei do Distrito, 2814, de 21. Para finalizar, gostaríamos de ter conhecimento dos nomes dos empresários instalados no Distrito que fizeram os questionamentos. CACONDE, 24 de julho de 2024, atenciosamente, Luiz Henrique de Almeida, Diretoria de Habitação. Da Habitação para Tributos. Aos cuidados do digno funcionário Bruno Henrique Dias Oliveira. Em razão do requerimento 011, cópia anexa da Câmara Municipal, recebido neste Departamento Habitacional, em 27 de junho do ano em curso, que versa sobre questionamentos de empresários instalados no Distrito Industrial, rogamos do setor de tributos da municipalidade o ensejo de respostas às indagações contidas no tocante ao efeito do requerimento, especificamente aos exigidos nas letras A, B e C, por entendermos pertinentes ao valoroso setor. Vale ressaltar que as demais questões, ou seja, exigências de respostas às letras D, E e G, são atribuições da Comissão de Distrito inerente ao assunto. Atenciosamente, Luiz Henrique de Almeida, Diretoria de Habitação. Ofício 195 de 2024, CACONDE, 11 de julho de 2024. Em atendimento ao comunicado interno de 2 de julho de 2024, expedido pelo Departamento de Habitação, o qual solicita a resposta dos questionamentos elencados nos itens A, B e C, realizados pela Câmara Municipal, seguem as informações requisitadas a saber. A. Quantas empresas têm instaladas hoje no Distrito Industrial e qual a data de assinatura do contrato de doação de cada uma delas e a data de aprovação da doação por parte da Câmara de Vereadores. No que concerne ao âmbito do setor de tributos, o qual é responsável pelos cadastramentos e atualizações dos dados cadastrais dos contribuintes sediados no município, com base na formalização e regularização dos documentos, há, atualmente, 7 cadastros mobiliários, incluindo um autônomo não estabelecido, conforme anexo. Vale ressaltar que compete à Comissão de Desenvolvimento responder acerca de informações sobre os contratos de doação realizados. B. Das empresas instaladas no Distrito Industrial, quais delas usufruem de isenção de alguma taxa ou imposto? Quais as taxas e impostos que cada empresa é isenta? Quanto aos cadastros mobiliários e imobiliários dos contribuintes sediados no Distrito, Sebastião Matias Tomé, as isenções tributárias ocorrem em caráter transitório, conforme estipulado no parágrafo 4º do artigo 17 da Lei Municipal 2.814, de 21. As isenções concedidas são aquelas previstas nos incisos 1, 2 e 3 do referido artigo. C. Existe algum controle de quanto cada empresa gera de receita para os cofres da Prefeitura, considerando que não há um fiscal tributário no quadro de servidores do município, o qual, dentre outras atribuições, possui a competência de fiscalização e controle dos tributos municipais, não há a estimativa da receita gerada. Ficamos à disposição para esclarecimentos com o intuito de atingir o objetivo pretendido. Atenciosamente, Bruno Henrique Dias Oliveira, coordenador do setor de tributos. Ofício 11 de 2024, Departamento de Finanças. Convite Orçamento Participativo 2025. Sirvo-me do presente para cumprimentá-los, solicitando o uso do prédio da Câmara para o dia 7 de 8 de 2024, às 18 horas. Esta reunião tem o propósito de convidar todos os novos vereadores a participar conosco de uma roda de conversa para decidir os aspectos orçamentários que envolvem as decisões de governo para o próximo ano e considerando já uma estimativa para a próxima gestão que deverá cumprir com as metas estabelecidas no plano plurianual. Importante esclarecer que essa Casa de Leis tem papel fundamental para que possamos elaborar uma proposta orçamentária adequada em prol da nossa comunidade. Para isso, envie aos e-mails abaixo sugestões até a data de 31/7/2024. Nossa equipe técnica estará trabalhando para que a proposta da LOA 2025 e a atualização do PPA 2022-2025 fiquem mais próximas das necessidades que afligem nossa população. Jéssica, Contabilidade, CACONDE, equipe técnica. Juliana, Finanças, equipe técnica. Contabilidade, CACONDE, equipe técnica. Para que essa reunião aconteça, é necessário fazer uso do espaço da Câmara, onde também convidaremos conselhos de classe e representantes dos segmentos do terceiro setor. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos o protesto de estima e consideração.
CACOM, de 25 de junho de 2024, João André Luiz da Rocha Monteiro, diretor de Finanças. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Bom, a gente está começando o segundo semestre desse ano, né, reta final. Então, a gente tem o que tinha para resolver, a gente resolveu antes do recesso. Então, a gente está retomando com as matérias agora para tramitar tudo. E a gente abre esse segundo semestre com o veto à lei, o projeto de lei, né, a mensagem do projeto de lei que a gente aprovou na última sessão, antes do recesso, e a gente tem que trabalhar nele agora durante o prazo regimental. Mas antes, só faço um adendo, até para os colegas terem noção do veto. E depois que vai ser apreciado pela comissão, depois também vai ser encaminhado para plenário. Mas já aproveito o espaço para antecipar. Bom, a gente tinha aprovado uma lei. Bom, primeiro que a gente tem poucos recursos de atuação no legislativo. É fiscalização, indicação, requerimento. E as leis que a gente tem, que a gente pode aprovar na Câmara, são realmente poucas, porque tem um negócio chamado competência, e o legislativo tem pouca competência para legislar, né, no conceito aí de separação dos poderes. É verdade que há algumas exceções dentro desse jogo, dessa balança, e ela se encontra ela vai se encontrar basicamente nas decisões dos tribunais, na jurisprudência, tal. Bom, e também a gente também tem que lidar com uma outra situação. A gente fiscaliza, a gente vê um problema e tenta solucionar com alguma forma, certo? E a gente conseguiu constatar que há uma péssima transparência com relação a esse ponto específico, com relação a obras. Não é eu que estou falando, existe um termômetro para isso, e o Tribunal de Contas, novamente ele que também avalia a gestão da Prefeitura, coloca lá no ranking da transparência que a gente tem muito pouca transparência, quase nada de contratos de obras. E isso é um dos indicadores que melhora o índice de confiança do município, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Então, é importante a gente proteger e melhorar isso, porque, consequentemente, o nosso índice municipal de segurança, transparência, vai aumentar. Então, era essa a questão esse ponto principal que visava a legislação. E outro ponto, essa legislação teria uma capacidade a mais de vincular a questão municipal, visto que o que o jurídico da Prefeitura, junto com o veto do prefeito, ele busca vetar uma obrigação que já era dele, que ele deveria fazer, e ele já descumpre, que é um preceito fundamental, que é o da transparência. Então, existe aí uma falta de rigor dele próprio, porque já é uma obrigação, ele está descumprindo, e quando o legislativo atua para que ele cumpra uma obrigação que já era prevista por lei, ele veta a obrigação dele. Então, a nossa participação de tentar auxiliar nesse ponto foi vetada por um princípio que ele está falando que a discricionariedade, ou seja, eu faço o que eu quero, eu faço quando eu quero. Nesse caso, ele não pode fazer isso, ou não deveria, porque já é uma obrigação dele ser transparente, colocar os contratos organizados em algum lugar do sistema da Prefeitura para que a gente tenha acesso a isso. Então, já está descumprindo. Então, não faz sentido isso. E outro ponto, ainda que ele ache que essa lei não possa ser feita pela Câmara, é uma lei justa, que precisaria sim ser aprovada. Qual é o prefeito que é contra a transparência? Né? Se não tem aquela mais, se você não deve, não teme. Então, se a lei é importante, por que não aprová-la? Por que não sancioná-la? Se é uma contribuição para a gestão da transparência, né? Então, é uma ambiguidade que não faz sentido. Há um erro, sim, apontado, mas é um pequeno erro que é possível ser corrigido. E esses temas todos serão tratados, inclusive, junto com a assessoria jurídica nossa, tanto da casa quanto externa. Mais uma vez, a casa sendo impedida de minimamente legislar.
Já não foi a primeira, teve os colegas que aprovaram leis e ele, inclusive, moveu o jurídico da prefeitura para entrar com ação para derrubar algumas iniciativas da casa. Ou seja, nem quando a gente tenta fazer uma participação, né, na gestão municipal a gente consegue. É difícil. Então fica aqui essa explicação genérica, porque teremos outras oportunidades para trabalhar o assunto, e conto com, principalmente, a comissão de obras, que tem interesse na matéria, que conta com a colaboração dos colegas, de todos os colegas também, para que a gente consiga derrubar o veto, organizar o que precisar organizar na legislação, obviamente, que não vejo problema disso, e aprovar, porque não faz sentido você negar a transparência. E no demais, a gente não tem ainda mais matérias para tratar nesse momento. Mais alguma comissão? Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes, ausente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Richard Silva Ferfogna Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Não há matéria. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Também não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para a explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, boa noite ao público de casa, aos vereadores. Queria falar aqui a respeito de algumas coisas aí alguns planos de governo que ficou de umas obras para executar, algumas coisas que não foi concluída, algumas coisas que me aborreceu bastante, algumas coisas que deixou a gente bem abalado, e também muitas pessoas vêm questionando e já não tem mais o que fazer. Então a gente é um desabafo, mais ou menos aqui, né? Porque eu acho que não é justo, sabe? A gente ser cobrado na rua e sendo que a gente passou informações para as pessoas, informações vindas do próprio gabinete, em reuniões que a gente tivemos lá. E uma delas foi que estava no plano de governo, era circular, desde o começo. E o ano passado a gente foi chamado lá no gabinete. Disseram que dentro dos 2 meses, 3 meses, a circular já está rodando, que já teve a licitação, e até hoje nada. E o povo está cobrando a gente na rua. Né? Então, não vai ter essa circular, né? Nesse governo, não vai ter. E não é culpa de nós, vereadores, pode ter certeza disso. Né? Eu acho que você não tem capacidade, então não chama os vereadores, não faz reunião com vereadores, só para agradar os vereadores. Né? E é muito, sabe, para a gente é uma decepção sobre isso. E o outro é a respeito do bequinho. A gente foi chamado também, tanto que os vereadores fez indicação, correu atrás, né, para solucionar o problema do bequinho ali. A gente foi chamado lá, falaram que tinha uma verba, que tinha mais de R$600 mil, que já estava, bem dizer, em caixa, ia ter até licitação para começar a obra ali no começo, perto do Campo do União, e não vai ter isso esse ano, pode ter certeza que não vai ter. Então, é outra enrolação que foi em cima da gente, né? Quer dizer, já não vai ter, já não pode mexer com obra já até nesse ano, porque ano político já não vai poder. E já veio que eu fiz o requerimento, a resposta veio, a resposta aí que não pode, que no ano eleitoral não vai ter. Então, sabe, a gente fica indignado com isso, que a gente passa essa informação para as pessoas, a gente fica como mentiroso, entendeu? Então, acho que vamos a população abrir o olho sobre isso aí, porque a gente passa como mentiroso, é triste isso aí, sabe? Com várias coisas. E outra coisa, o anunciado e também agora, das UBS novas, que vai ter 2 UBS, aí, quer dizer, pode contar que não vai existir esse ano, esquece isso. Né? Então, não vai ficar para esse ano, se já não pode atender, se não vai concretizar essas obras que foi falada, né? Do bequinho não vai começar, então essa desse ano, então, dessas UBS, não vai ter isso esse ano. Então, não vai existir essa possibilidade. E outra indicação, eu queria também fazer uma indicação aqui, um apelo, né, porque eu fui cobrado na rua esses dias por umas pessoas, na Casa das Mulheres,
As pessoas chegam ali, as mulheres chegam de madrugada, 5 horas da manhã, 6 horas, para ficar esperando ali fora. E fica lá no portão trancado. Não tem um lugar para as mulheres, ficar a fila de 15 mulheres ali, das 6 da manhã, 5 horas da manhã, até abrir aquele portão para elas entrar para dentro lá, sabe? Às vezes passa frio, às vezes se for chover. Então eu quero fazer uma indicação para ver se faz uma cobertura lá, espaço tem ali, para acomodar melhor as mulheres que ficam lá, sabe, esperando de manhã, entendeu? E vamos ver se consegue atender pelo menos isso. Esse ano faz pelo menos isso, para atender, sabe? Já que não vai atender não vai acontecer, né? Mais obras na cidade, então faça isso ali, uma cobertura pelo menos para atender as pessoas que ficam ali fora. Mas por hoje é só, gente. Muito obrigado. Boa noite. Mais alguém? Bom, boa noite a todos, ao público que nos acompanhou de casa, a todos aqui presentes, aos nobres colegas. Nada mais havendo a tratar. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Acho que a gente não pode deixar de parabenizar algumas situações que aconteceram na cidade. Acredito que é em nome dos nobres colegas que eu falo também. Caconde é conhecido. Quando eu fazia faculdade, que ninguém sabia onde era Caconde, eu falava, a gente tem a melhor pizza do Brasil. E, mais uma vez, o Rinaldo ganhou essa premiação. Eu já estou providenciando uma moção, parabenizando a pizzaria, porque eles levam o nome de Caconde, né, a nível nacional e agora vão para o campeonato internacional. Então, gostaria de parabenizá-los, não só o Rinaldo, como toda a família e equipe Pizza na Roça, por mais essa premiação. E gostaria de parabenizar também, em nome do Silvano, eu parabenizo os demais funcionários do Parque Prainha e o Anísio Boca, pela organização do camping que teve esse final de semana na Prainha, um evento totalmente familiar, com várias pessoas, tanto de Caconde como de fora, e a equipe da Prefeitura prestando um serviço espetacular. Dinheiro que gerou para o município, né, que todos que estavam lá pagaram para estar pagaram a taxa do camping. Então, gostaria de parabenizar a todos e desejo uma excelente semana. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. O senhor ia terminando aí, eu pensei que o nobre ia pedir, peço desculpa aí, tá? E, primeiramente, boa noite aos nobres colegas. Quero dar os parabéns ao diretor do turismo, Zé Armando, todos os funcionários do Parque Prainha, do Barracão, que teve bastante envolvido lá, e parabéns, esse encontro familiar dentro do Parque Prainha. Eu fiquei admirado com tanta organização, respeito à nossa fauna, à nossa flora, não teve baderna, não teve som alto, não prejudicou nada, lixo 100%, dentro dos sacos de lixo, não encontramos nada jogado para o chão, não só de agora, vem vindo turismo em Caconde, com muita educação. Eu trabalho lá há 3 anos dentro do parque e vejo que não tem tampinha de garrafa, não tem bira de cigarro, não tem nada jogado fora do lugar. É coisa de admirar. Eu quero aí dar os parabéns ao Boca, a Mirella, todos os familiares que foram envolvidos nessa festa. Nem tem palavra para falar o tanto que foi bonito, lindo, respeito, sem baderna, sem bagunça, não vi um palavrão, não vi um grito. É muito bonito, tão de parabéns mesmo. Quem esteve lá e viu vai estar concordando com o que eu estou falando. E agradecer todos os funcionários da prefeitura, principalmente o Cristiano, o Alemão, o Ocione, os funcionários que foram envolvidos lá, principalmente do parque e do barracão. A turma que trabalhou na parte do banheiro, de limpeza, tudo. Parabéns a todos aí. Obrigado, Deus abençoe, Deus ilumina. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.